Mateus 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler, ó Deus, por estarmos lembrando, evocando, ó Pai, aquele momento em que tu tivestes com os teus discípulos, com aquelas pessoas, este tempo, ó Pai, essa participação com eles. Bendito seja o teu santo nome. Agora, Senhor Jesus, nós te suplicamos que tu assumas o teu lugar neste púlpito, Pai, e que tu venhas, Senhor Deus, falar aos nossos corações, que nós possamos ouvir de ti mesmo, ó Deus, pelo teu Espírito, Senhor Deus, a explicação, ó Pai, de cada uma das partes deste texto aqui lido e de tudo o que ele significa para nós, ó Deus. E nós te damos, ó Pai, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu gosto de afirmar e de me lembrar de que a palavra de Deus não é como um minério de ferro, minério de prata, minério de ouro ou qualquer outro tipo de minério, do qual, depois de extraído a essência que interessa, o resto é apenas um resíduo que se joga fora, é apenas um monturo. A palavra de Deus não é assim, irmãos, porque dela nós extraímos sempre ouro, ouro e mais ouro. Nós extraímos da palavra de Deus sempre, sempre, sempre mais. Mesmo que um texto já seja extremamente conhecido nosso, mesmo que ele já tenha passado pelas nossas mãos, mesmo que ele tenha passado pela nossa mente e pelo nosso coração. Esse é um texto extremamente conhecido, essa passagem bíblica é tão conhecida de todos nós, mas, irmãos, nós pensamos que hoje ainda teríamos muito que aprender do que está escrito nesta parte do Evangelho de Mateus. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou. Irmãos, essa pessoa que se aproxima, até esse momento aqui do texto, sem que ninguém a conhecesse, apenas uma pessoa, mas nós notamos que ela se aproxima, e muitas vezes as pessoas se aproximam do Senhor. Muitas pessoas se aproximam do Senhor,
mas nem sempre por um chamado, apenas às vezes por um tipo de curiosidade, apenas por um desejo pessoal, ou porque tem medo de passarem a vida eterna num lugar ruim, talvez nem aí pudéssemos chamar de vida eterna, mas de passar a eternidade afastados e longe de Deus. Mas esse moço que é tão conhecido nosso, ele representa nesse instante não apenas a si mesmo, mas ele é um tipo da humanidade que carece do conhecimento e da graça de Deus. E ele vai a Jesus: mestre, que farei de bom? Irmãos, o homem, a espécie humana, está sempre achando que pode fazer algo bom para agradar a sua divindade. Sempre há alguém que ensine que é bom fazer isso ou fazer aquilo. Houve uma época em que eu estava, curiosamente, comprando pelas estradas que se aproximam aqui de Belo Horizonte, umas estatuetas pequenas de coruja. Achava muita corujinha, resolvi fazer uma coleção de corujinhas. E um dia um amigo meu, que é espírita, chegou lá em casa, viu aquilo e falou: ué, você tem aí uma quantidade de coruja? Eu falei: estou fazendo uma coleção. E ele falou: disse que isso é bom, né? Eu não falei nada, mas no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi pegar as corujinhas todas e jogar fora. Porque nesse espírito, nesse sentido, muitas pessoas acham que um objeto é bom. Pendura uma figa no pescoço, coloca uma ferradura na porteira e plantam essa ou aquela planta, uma espada de São Jorge, mas eu não sei o que lá, um negócio que chama Comigo Ninguém Pode. Põe aqueles dois num vaso, porque aquilo estaria espantando defuntos. Coloca num canto da parede lá em cima uma estatueta de alguma coisa que dizem ser um santo, ser uma santa. Essas pessoas todas que estão procurando algo de bom, para que com isso possam aplacar o seu Deus, com isso possam cobrir os seus pecados, com isso ter a esperança de dias melhores, de horas melhores, mais amenas, e de uma vida eterna com Deus, quem sabe. Mas Jesus, irmãos, respondeu-lhe: por que me perguntas acerca do que é bom? Jesus sempre se adianta, eu costumo dizer isso aqui para os irmãos. Jesus sempre dá um passo adiante na conversa, porque o Senhor não está lendo os lábios, o Senhor está lendo o coração. E o que estava no coração daquele homem era alguma coisa que ele pudesse fazer para garantir o seu próprio bem-estar. E ele perguntou a Jesus, porque supôs que verdadeiramente, como profeta, o Senhor Jesus pudesse lhe dizer qualquer coisa. Mas o Senhor vai afirmar aqui algo taxativo que nós devemos guardar. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Bom somente um. E nós sabemos que Jesus estava com isso dizendo que bom é Deus. Irmãos, isso então significa que se nós quisermos alguma coisa para agradar a Deus, tem que ser Deus mesmo. E quem não tiver Deus, como é que vai oferecer Deus? Como é que vai estar protegido, guardado por Deus? É algo verdadeiramente impossível. Mas naquele instante, quando o Senhor Jesus ainda não tinha derramado o seu sangue, a sua vida na cruz por nós, pela humanidade, naquele momento em que isso ainda não aconteceu, prevalecia ainda a lei e os profetas. E no espírito em que Deus deu a lei, e no espírito da palavra dos profetas, era o cumprimento da lei. Se cumprissem a lei, seriam salvos. O caminho era o cumprimento da lei até aquele instante, até aquele momento. Mas, irmãos, nós sabemos que homem algum pôde cumprir integralmente a lei. E na medida em que se peca, que se quebre uma das leis, todas as outras são quebradas. Isso significava naquele momento, e pode significar para muita gente ainda hoje, que não é pelo cumprimento de leis, não é pelo cumprimento de regras, não é pelo cumprimento de princípios religiosos, de regras religiosas, que se alcança Deus.
porque nós só podemos oferecer a Deus, Deus mesmo. E o Senhor disse que ele cumprisse a lei, era o caminho naquele instante, a palavra era essa, era o que ele poderia fazer, é que em princípio estava estabelecido para toda a humanidade naquele instante. E esse moço achava que cumpria a lei, ele chegou a afirmar que tudo aquilo ele cumpria. Mas, irmãos, na verdade, o Senhor Jesus, que conhece o nosso coração, Ele sabe aonde é que nós estamos falhando. Se Ele realmente cumprisse toda a lei, Ele não ficaria triste com aquele último mandamento que Jesus perguntou: honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, meus irmãos, é uma das poucas vezes que nós vemos alguém reclamar, ficar triste porque tinha propriedade. Geralmente as pessoas se alegram pelas propriedades que têm. Mas aqui, ante a hipótese de ficar sem a sua propriedade, ante essa condição de agora não ocupar o mesmo espaço social, econômico, político, quem sabe, dentro da comunidade, a perda daqueles dons materiais iria fazer com que ele caísse dentro da escala de valores que já prevalecia naquele tempo, como prevalece até hoje. Hoje, como sempre, os homens são avaliados muito mais às vezes pelo que têm do que pelos que eles são. Isso é uma inversão de valores, irmãos. Isso é uma inversão de valores, e nós precisamos estar atentos ao que verdadeiramente é valor. E quando Jesus disse para ele que desce, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Inversão de valores, irmãos. Nós hoje, nós que aqui estamos, precisamos ter uma ideia mais certa, correta, do que sejam valores. A palavra de Deus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Alguém aqui quer ser outro Bill Gates, ou Steve Jobs, ou desses grandes homens que andam por aí, além de serem aplaudidos pela sociedade como um todo, pelo mundo científico como um todo, e são ainda ricos a um tanto que nós nem podemos imaginar? Ou é do nosso interesse: terás um tesouro no céu? Irmãos, nós temos que estudar a cada dia o nosso ego, a nossa pessoa, para nós fazermos um concerto diário com Deus. Quando uma nave ia daqui para a Lua, era importantíssimo que os cientistas fossem fazendo as correções do rumo, porque se ela permanecesse no erro, ela nunca chegaria aonde se pretendia que fosse. Nós também, no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, nós temos, irmãos, que fazer correções do curso da nossa vida. Nós temos que olhar se estamos verdadeiramente indo em direção aos valores que Jesus Cristo salientou, enalteceu, deixou para nós, ou se nós vamos seguir os valores do mundo. Nós precisamos priorizar, irmãos, aquilo que Deus tem colocado diante de nós como um valor da sua palavra. É por isso que ele diz que ele é o pão da vida, é por isso que o Senhor afirma que a palavra nos alimenta. Ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pela pregação da palavra. Esse moço, irmãos, nós já sabemos o que aconteceu. Ele se afastou triste e foi-se embora. Mais adiante, nós vamos ver no versículo 26 o seguinte: Jesus, fitando neles o olhar, os discípulos que permaneceram, disse-lhes: isto é impossível aos homens. O que é impossível aos homens?
É o que está no versículo anterior. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Porque Jesus disse que era mais difícil entrar um camelo, passar um buraco de uma agulha. E aqui, irmãos, existem algumas pessoas, algumas estudiosas da palavra de Deus e das coisas de Jerusalém, das coisas do tempo passado, da cultura daquele tempo, que agulha se refere aqui a uma porta pequenina que só dava para passar uma pessoa, e isso para que não se abrisse durante a noite o grande portão da cidade. Então, para não mexer num portão que era difícil de ser movimentado, existiam essas passagens para que pedestres pudessem entrar ou sair da cidade, mas que não seriam suficientemente grandes para que uma tropa militar inimiga pudesse por ali vir a passar. Então, que isso era chamado de agulha. Irmãos, eu não tenho o menor interesse em decidir ou definir isso. Eu prefiro pensar na agulha que eu conheço mesmo, porque Jesus quis dar um exemplo valente, duro, de que como os bens materiais, eu não vou falar apenas dinheiro, os bens materiais, as riquezas podem significar para nós. Hoje, na parte da manhã, nós lembramos ali a passagem do rico e do Lázaro. Irmãos, verdadeiramente, bens materiais, ou pior ainda, a busca, a sede, a fome de dinheiro, a fome de prestígio, ela é tremenda e ela é terrível. E se o rico tem problemas com as coisas que ele tem, o pobre tem problemas com as coisas que ele não tem. Porque muitas vezes o indivíduo procura ver uma latinha, um troço, uma bobagem a mais que ele tem para o vizinho, para se julgar superior ao vizinho. Porque a natureza do homem, ela é má. Os valores com que nós convivemos não são valores de Deus. Mas se nós buscamos o cumprimento da palavra, agora mais do que o cumprimento da palavra, se agora nós nos alimentamos da palavra, que é Jesus, se nós agora temos Jesus, nós temos, irmãos, algo de bom para oferecer a Deus, e por via do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Por via do sacrifício de Jesus, por aquilo que Ele fez por nós na cruz, irmãos, nós já não temos que nos preocupar, nós que cremos no Senhor, não temos que preocupar em fazer esta pergunta que aquele jovem fez: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Irmãos, nós já não temos mais que fazer essa pergunta. Nós já não temos mais que fazer esta pergunta. Por quê? Porque o Senhor já nos garantiu a vitória. O Senhor já nos trouxe salvação em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz Paulo: quando ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação até a sua volta. Então, irmãos, isso já não é mais uma preocupação nossa. Não devemos mais nos preocupar. Mais ainda, porque se os valores, a escravidão aos valores sociais, aos valores como aqueles que estavam sobre esse moço, que os fazia amar mais os seus bens do que a Deus e ao próximo. Se nós, irmãos, estamos preocupados, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E olha, irmãos, a resposta do Senhor Jesus. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Irmãos, essa é a verdade. Nós precisamos pregar, viver essa verdade. É impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Não há nada que um ser humano possa fazer por si mesmo que lhe garanta a salvação. Pode parecer em princípio uma palavra desanimadora, mas olha a continuidade daquilo que o Senhor disse:
Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Se nós abríssemos agora a nossa Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de João, lá pelo versículo 16, se não me engano, nós iríamos ver o Senhor afirmando: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e escolhi para que deis fruto. Esse dar fruto, irmão, significa propósito. O Senhor é que nos escolheu, o Senhor é que nos chamou, o Senhor é que morreu na cruz por nós, para que nós dessemos frutos. E é isso, irmãos. Já não temos mais que chegarmos a Deus, a Jesus, para perguntar: o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? Nós já somos salvos, irmãos, pela palavra. Vós já estáis limpos, disse Jesus, pela palavra que nos tem pregado. Essa é a nossa condição. Os irmãos creem nisso? Louvado seja Deus, irmãos, porque essa é o motivo da nossa fé. Então, nesse ponto, nesse instante, os valores que devem preencher o nosso coração é o crescimento na presença de Deus, é o desenvolvimento da nossa salvação em Cristo Jesus. É isso que o Senhor quer, e Ele está como o Pai aguardando a volta do Filho. Se por um momento nós nos afastamos do Senhor, se por um momento nós vamos atrás das coisas, que o mundo também está atrás delas, primeiro, irmãos, a concorrência é terrível e é tremenda. A possibilidade de frustração é muito grande. A expectativa que o mundo ao redor tem de crescimento, desenvolvimento financeiro, econômico, vencer na vida. Um dia um homem muito rico, dos mais ricos que tinha aqui em Belo Horizonte, eu prestava serviço para ele como consultor, e ele falou assim: mas porque eu venci na vida. E eu disse para ele, eu tive a coragem de dizer para ele: vencer na vida é um conceito muito discutível. Porque, irmãos, dinheiro, riqueza não é vencer na vida. Vencer na vida, irmãos, é nos negarmos a nós mesmos. Jesus disse isso: quem quiser me seguir, negue-se a cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se ele disse tome a sua cruz, irmão, porque nós temos alguma coisa também a sacrificar. A cruz representou para o Senhor sacrifício. E o que nós temos, nós que somos salvos, o que nós temos para sacrificar? Eu me lembro de ter pregado num domingo à noite aqui na igreja sobre sacrifício do cristão. E uma das coisas que nós procuramos salientar é de que sacrificar-se a si mesmo é, entre outras coisas, sacrificar o nosso tempo, sacrificar as nossas vontades, coisas que representam, irmãos, em determinado ponto da nossa vida, algum desvio da nossa fé, algum desvio. Se nós quisermos juntar água dentro de uma lata furada, irmãos, nós nunca vamos juntar nada. Ela vai sempre esvair-se pelos furos. Também nós poderíamos, quem sabe, dizer que uma vida espiritual cheia de derivações, ela vai levar que nós nunca nos enchemos completamente do Espírito, da graça, realmente do Senhor. Isso significa, irmãos, que é necessário para cada um de nós constantemente estar examinando a sua vida e ver o que pode podar. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em João, no Evangelho de João, justamente no capítulo 15 que nós mencionamos ainda há pouco. João 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Irmãos, todos nós aqui, de uma forma ou de outra,
nós temos alguma ideia, nós conhecemos um pouco. A nossa irmã falou que ela aprendeu muita coisa na roça, e todos nós sabemos um pouquinho, né, de coisa de roça. Nós sabemos que é necessário, ou jardim, ou horta, nós sabemos que é necessária a poda. O que se tira na poda? Tira-se galhos que são supérfluos, que estão no lugar errado, que estão fazendo sombra, que estão atrapalhando, para que a seiva, toda ela, seja aproveitada para a geração de frutos, e não mera sustentação de galhos e folhas que não produzem nada. É essa figura que o Senhor Jesus nos lembra aqui no Evangelho de João. E é isso, irmãos, que eu gostaria que nós tivéssemos em mente nesse momento em que nós estamos estudando essa parte. Então ele falou: Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? É o que nós também poderíamos perguntar, como Pedro perguntou. Muito bem, vamos deixar tudo que é supérfluo. Vamos nós próprios, com a ajuda, a orientação de Deus, podarmos as coisas em nossa vida que não nos levam à perfeição, tampar os buracos para que não se esvazie aquilo que nós estamos procurando juntar e estamos procurando reter da palavra de Deus. Mas o que então isso vai significar para nós? Que vantagem, se nós podemos usar essa expressão, vai ter aquele que cumpre, aquele que se aproxima, aquele que permanece na videira, aquele que está no Senhor? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Algum irmão ou irmã já andou pensando em ser rei? Tem isso no seu programa de vida? Alguém pensou em ser rainha? Irmãos, eu acredito que não é? Nós não vivemos num contexto onde isso fosse possível. Nós não pertencemos a nenhuma família real para que isso viesse a se concretizar. Mesmo o príncipe Charles da Inglaterra, ele está lá 60 e tantos anos esperando a vez, e a mãe dele não sai do trono para que ele assuma, está escadelinho primeiro do que ela. Não é? Quem de nós aqui que pensou numa coisa dessa? Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo, e eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Eu vou um dia estar sentado nesse trono. Que maravilha, irmãos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração é quando, irmãos? É quando o Senhor vai assumir o seu reino, é quando este planeta todo vai ser colocado em ordem pelo Senhor Jesus, e nós estaremos com Ele, e nós vamos nos assentar em tronos. Não há, irmãos, nenhum de nós aqui que não considere que Esaú foi um doido, foi um louco, foi um tolo, para não falar bobo, para falar tolo, por ter trocado o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Mas será que nós não estamos fazendo alguma coisa parecida, irmãos? Será que nós não estamos colocando em risco o galardão que nós temos nas mãos do Senhor, ou para receber do Senhor, em usar mais do nosso pensamento, usar mais do nosso espírito, usar mais dos nossos recursos da nossa vida para coisas supérfluas que vão ficar aqui na terra, do que com as coisas celestiais, que vão nos render um dividendo tão grande quanto esse? Irmãos, nem o Bill Gates, que eu falo sempre nele, vai ser rei um dia. Mas nós estaremos nessa condição. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que Deus
nos leve a estar considerando sempre no nosso dia a dia a nossa jornada, a nossa viagem, a nossa caminhada. Muitas vezes coisas que nós queremos levar durante essa caminhada só servem para servir de peso, só servem para nos atrasar, só servem para nos afundar e nos levar ao cansaço, ao desgosto e à tristeza. Ontem mesmo eu fiz uma referência a uma coisa que eu nela penso há muitos anos. É que pela minha experiência eu sei que o crente em Cristo, quanto mais materialista ele se torna, menos espiritual é a sua vida. E quanto mais espirituais nós somos, irmãos, menos apegados às coisas materiais. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor nos alerte, nos guarde, que nós continuemos gozando dessa alegria santa de saber que a nossa salvação já está garantida pelo Senhor. Tudo que está aí diante de nós, isso vai passar. Mas a nossa salvação é eterna e a nossa glória é com o Senhor. E nós seremos para sempre felizes com o Senhor. Vamos lembrar também de Esaú, que ninguém venda esse direito de primogênitos que nós somos por qualquer prato de lentilha, por qualquer oferta que o mundo faça, mas que nós saibamos em Cristo Jesus tomar as verdadeiras decisões. Essa madrugada, irmãos, eu acordei lá para as 3 horas e peguei uma luzinha pequenininha do lado e abri a Bíblia lá, por acaso comecei a ler a história de Sansão. Mas como é que o Sansão fez besteira, gente? A mulher todo dia, mas você não me fala na origem da sua força. Ele sabia que aquilo seria a destruição dele, mas não é que ele vai até contar para ela o segredo. E foi 2 vezes que isso aconteceu na vida dele. Irmãos, nós somos fortes no espírito como Sansão, mas precisamos ser muito mais prudentes realmente do que ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos ser homens e mulheres plenamente chegados à vida cristã, à palavra de Deus, à leitura da Bíblia, porque sem leitura da palavra de Deus não há crescimento espiritual. Se nós ficarmos muito tempo sem comer, o que vai acontecer? A anorexia vai nos matar, não é verdade? E existe anorexia espiritual, irmãos. Falta de leitura da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, ó Deus. Dá-nos, Senhor Deus, mais e mais porção dobrada, Senhor Deus, do teu Espírito, para que nessa caminhada, Senhor Deus, enquanto estivermos neste tabernáculo, neste corpo, Pai, enquanto estivermos aqui na terra, Pai Santo, nós sejamos, ó Pai, verdadeiros filhos, ó Deus, apenas embaixadores teus aqui na terra, Senhor Deus. Que nós, Senhor Deus, não sejamos envolvidos pelas armadilhas do diabo, ó Pai, e que nós não caiamos, ó Deus, em tentações, Senhor, mas que os nossos olhos, o nosso olhar, o nosso coração esteja posto em Ti, ó Pai, que nós verdadeiramente estejamos nos alimentando da Tua palavra, que dela sintamos fome, ó Pai, que dela sintamos sede, Senhor Deus, para que nós possamos crescer, ó Pai, e compartilhar uns com os outros, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais que Tu tens para nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.